Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react aí pra vocês e dessa vez, história completa Honkai Impact 3 RD, início da nova era, beleza? É a continuação do outro vídeo de Honkai Impact que eu fiz, beleza? Foi um pedido aí dos comentários de um amigo, então vamos embora, do canal Angel Dark, beleza? Já sou inscrito. Já deixei o meu like, velho. Nem vi. Acho que eu devo ter aberto o vídeo e deixado o like, né? Então, enfim. Vamos lá. Like já tá dado. 1440p. E... Ou não, pera aí, velho. Isso embora, tá todo errado. Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição. Então, vamos lá. Deixem um like, se inscrevam no canal Angel Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Então, vamos lá, então. 3, 2, 1 e... Antes de começar, falaram que nos próximos episódios, ou seja, nesse aqui, talvez nos próximos, vai explicar algumas coisas que não foram explicadas no episódio passado, beleza? É que ficou alguns furos ali na história, né? E talvez, quem jogou pode falar melhor, eu nunca joguei, não conheço o jogo. Esses pedaços que ficaram em branco ali, talvez possam ser explicados durante a gameplay, não sei, né? Mas assim, como um ouvinte, né, velho, um telespectador assim, tá olhando de fora, vendo a história assim, eu senti que tem alguns defeitos ali sim, tá, rapaziada? Eu sei que nem tudo precisa de explicação, mas certas coisas precisam sim, tá, rapaziada? Então vamos lá, sem enrolação, 3, 2, 1 e play. Fala galera, voltei! E aí, quem mais estava ansioso para parte 2 desse vídeo? Vamos Bora, continuar a velho. história desse jogo Não, tá muito incrível. alto. A história que faz parecer fácil aprender história na escola. Mas falando a verdade, em qual dos dois você se dedica mais? A aprender a história durante a aula ou aprender a história durante o vídeo de Honkai? Mas deixando isso de lado por agora, eu quero agradecer o pessoal que deu uma força no vídeo anterior. Tanto o pessoal que divulgou o vídeo, quanto também o pessoal que foi nos comentários e complementou as partes que estavam faltando no vídeo, como eu havia pedido. Por isso, eu já peço ajuda para você que conhece mais a história. Se notar alguma coisa faltando nesse vídeo, também já pode ir lá nos comentários e comentar. Então provavelmente ele deve ter esquecido de falar, né, velho? Talvez, né, mano? E aí o pessoal foi lá e corrigiu nos comentários. Eu não vi os comentários, mas enfim, né? Eu notei que tem umas paradas ali meio faltando, né? E você que está aprendendo agora a história, dá uma passada nos comentários e vê algumas partes que eu possa ter deixado e o pessoal ajudou a completar. Agora, antes de começarmos a continuação da história, eu achei importante falar alguns pontos que acabaram ficando fora do vídeo anterior e que o pessoal acabou me lembrando. Eu não vou pegar todos os pontos, mas aqueles que eu achei que seriam mais importantes de refrisar. Como eu havia dito no vídeo anterior, um dos projetos da Doutora May, o projeto conhecido como Mantis, visava a criação de guerreiros híbridos, misturando o DNA de pessoas com criaturas Honkais. No vídeo anterior, eu acabei citando dois membros desse projeto. Um era o próprio Kevin e o outro era Furua. Né? Mas além dos dois, existiam outros Mantis. O número total de quantos soldados Mantis existiam é desconhecido. Mas após o ataque do 11º Hasher, apenas 13 desses soldados sobreviveram. E assim, esses 13 Mantis que sobreviveram foram reunidos como um grupo e ganharam um nome de os 13 Caçadores das Chamas, ou Flame Chasers. E na Era Antiga, eles eram tratados como a última esperança da humanidade. Os 13 eram Kevin, Elysia, Eden, Kalpas, Su, Sakura, Mobius, Furua, Apônia, Griseu, Cosma, Vi e Pardofelis. Atualmente no jogo dá para se encontrar com os Flame Chasers dentro de um modo do jogo conhecido como Elysian Hell. No entanto, os Flame Chasers que aparecem lá não são os verdadeiros, e sim uma manifestação da memória deles. Bom, além disso, outra informação que acabou ficando de fora, mas que graças a um dos companheiros aí dos comentários eu fiquei sabendo, é que, bem, até então, a gente não possuía nenhuma informação do 13º Hasher, como eu havia mencionado no último vídeo. No entanto, nessa nova atualização do jogo, já foi confirmado quem era o antigo 13º Hasher da Era Antiga. Era a própria Elysia, sim, um dos antigos Flame Chasers. Para ser mais exato, um dos líderes, já que Kevin e Elysia atuavam como líderes do time. Foram também eles, junto com Furua e Kevin, que lutaram contra a 14ª Hasher na batalha final. O motivo para naquela batalha ter apenas... Então tem sim furos na história, porém com o tempo eles foram arrumando isso daí, né?
Ah, entendi agora. Contra a Agora 14ª tudo Reich, faz na batalha sentido, final. velho. O motivo para naquela batalha ter apenas 8, se eles eram 13, era que alguns membros, como Sakura e Elysia, haviam sido mortas anteriormente. A Pônia também não participou porque havia enlouquecido. E Su e outro membro também não participaram. Então, para essas e outras informações que eu possa ter deixado de fora, dá uma olhada nos comentários do vídeo anterior, que muita gente deu uma força, fechando algumas lacunas que eu deixei em aberto. Com os pontos mais importantes que eu deixei de fora citados, vamos continuar com a história. Beleza, voltando da onde paramos, estávamos vendo batalhas de humano contra humanos, a Shikisao aumentando seu poder político, o exército da Shikisao usando o poder do Honkai para conseguir vantagem no meio da guerra, a ordem das Valkyrias sendo estabelecida e ganhando grande fama, o Pombo Jäger novamente manipulando os humanos para novas guerras. Epa, tá certo, pera, calma, vamos mais devagar que são os pequenos detalhes que estão acontecendo, escondidos nas sombras desses grandes acontecimentos que vão trazer as grandes mudanças para o mundo no futuro. Dessa vez voltando e indo mais devagar, para conseguirmos prestar mais atenção nos detalhes. Logo após a destruição do mundo, a humanidade e toda a sua tecnologia desapareceu. O mundo voltou a ser um lugar puro. No entanto, ele ainda estava cheio da própria energia Honkai. Isso até que a quarta chave divina se ativa e purifica a corrupção Honkai do mundo. Isso permite que o planeta seja novamente habitado. E assim como se o mundo tivesse resetado do zero, a raça humana novamente volta a existir, do mesmo jeito que aconteceu da primeira vez, através da evolução de espécies. E com isso, o tempo continua a passar, até que em um ponto do tempo anterior a 2717 a.C., os humanos que estavam dentro das cápsulas de criogenia acordam e despertam no novo mundo. A maioria se espalha naquele novo mundo, e com o tempo eles também começam a espalhar seus genes modificados, que agora continham traços do último projeto da Dra. May, o projeto Estigma. Assim, uma certa parte da população humana daquele novo mundo agora continha dentro de seu DNA estigmas naturais, que permitiam a eles ter uma certa resistência à energia Honkai, além de dar a eles certos atributos físicos muito superiores aos dos humanos comuns. Além disso, naquela época, outra pessoa também desperta, vindo do passado perdido, com um bebê na mão e sua espada em outra. Kevin desperta no novo mundo e jura derrotar o Honkai. Com o tempo, a lenda de Kevin Caslana seria conhecida por todos em segredo. E o dia do seu despertar seria apenas o início da lenda. Assim, mais tempo se passa. Agora era 1400. Na Europa, a organização conhecida como Shikisao, a nova organização que tinha como objetivo destruir o Honkai, nasce e começa a ganhar poder e influência através da religião e política. Acontece que todos os líderes da organização Shikisao eram bispos, e além disso, todos eram membros da família Apocalipse. Se estão curiosos para saber como a Shikisao ganhou poder naquela época através da religião, é só pesquisar o poder da igreja na Idade Média, porque aconteceu o mesmo na nossa realidade, só que no mundo deles, por trás da igreja, estava a família Apocalipse. E então, em 1452, durante o controle da organização por Nicholas Apocalypse, o filho mais novo do líder nasce e recebe o nome de Otto Apocalipse. No entanto, o pequeno garoto tem uma natureza frágil. Seu corpo adoecia muito fácil, e por isso ele era mantido preso dentro das propriedades da família Apocalipse constantemente. Mal sabiam que aquele pequeno garoto iria trazer grande impacto para o futuro da história. E assim, 13 anos se passam. Otto, que passou a maior parte de sua vida trancado dentro da propriedade dos Apocalipse, passou a maior parte de seu tempo estudando. E acabou se descobrindo como um grande cientista genial. Ele era considerado um prodígio, já que era apenas uma criança de 13 anos. Um dia, o garoto fez um pequeno avião de brinquedo, em uma única noite. E no dia seguinte, ele correu para fora, animado, para testar a sua nova criação. Ele correu para fora de sua casa, animado, lançou o avião ao vento e viu ele voar. Mas depois de um tempo, a asa acabou rasgando ao meio, e o avião acabou caindo para o outro lado do muro, para o lado de fora das propriedades da família Apocalipse, para o lado onde ele não poderia ir. Naquele momento, um dos irmãos de Otto apareceu no pátio e menosprezou Otto. Além disso, o motivo para a asa do avião de Otto ter rasgado foi que seu irmão havia jogado uma pedra nele. Otto era visto como um estorvo inútil por seus irmãos por causa de sua natureza frágil. Otto não entendia o motivo, mas tudo o que ele veio conhecer nesse mundo desde seu nascimento
era o desprezo e a solidão. Ele recebeu isso de todos, até mesmo de sua família. Depois, o irmão de Otto foi embora e o deixou sozinho novamente, enquanto o garoto tentava, com todas as suas forças, escalar o muro para conseguir recuperar seu pequeno avião de volta. Mas ele não tinha forças para isso, e nem tinha alguém para pedir ajuda. Isso porque o pequeno garoto já havia se acostumado à solidão. Isso até aquele dia. Do outro lado do muro, uma pequena garota apareceu. A garota estava assistindo do outro lado o voo daquele pequeno avião. Ela atravessou o muro e devolveu o brinquedo para Otto. Ela estava impressionada com aquilo e por isso perguntou se foi ele quem havia construído. Quando Otto confirma e responde que foi ele que fez, a garota o elogia. Toda alegre, ela fala que com certeza ele será um ótimo cientista quando crescer. Para Otto, que havia sido esquecido por todos, que só conhecia o desprezo e solidão, aquelas palavras eram brilhantes, além de muito calorosas. Com certeza foi naquele momento em que o garoto se apaixonou, embora ele ainda não entendesse isso. A garota estava incomodada porque o pequeno avião acabou quebrando, mas Otto fala que se ela quisesse, ele faria outro para ela. Mas a garota fala que em vez disso ela tem outro pedido. Ela pediu para o pequeno garoto a acompanhar, para ser parceiro dela e para que juntos eles possam salvar o mundo. E foi assim que o pequeno Otto Apocalipse se encontrou pela primeira vez com Kallen Kaslana, um encontro do destino que seria marcado na história. O tempo se passa, Otto e Kallen continuam a crescer, mas agora Otto não era mais alguém solitário. Isso porque Kallen continuava invadindo a propriedade dos Apocalipse para poder passar os dias com Otto. Os dois se conheciam melhor do que ninguém. Os dois conheciam as capacidades um do outro melhor do que ninguém. Kallen, como membro da família Kaslana, possuía um corpo muito mais forte do que as pessoas comuns. E Otto, como membro da família Apocalipse, possuía uma genialidade incrível, mas a do pequeno garoto superava até mesmo dos antecessores de sua família. Um dia, em uma das aventuras dos dois garotos, os dois acabaram seguindo o pai de Kallen. Ele havia saído em uma missão para eliminar os Runkais. Kallen tinha muito orgulho de seu pai. Ela sempre falava para Otto da bravura que ele tinha nas batalhas. Ela sempre falava que queria seguir os passos dele. Ela tinha certeza que se ela conseguisse tornar alguém como ele, um dia ela vai conseguir salvar o mundo. Até Otto podia ver que a admiração de Kallen não era sem motivo. Otto conseguia ver, apenas olhando para as costas daquele homem, o quão incrível ele era. Ele conseguia passar a sensação de que conseguia fazer tudo, de que poderia proteger todos, de que era invencível, mas a realidade era outra. Um dia, após uma terrível missão, Francis Kaslana acabou morrendo para proteger a todos. A fera Honkai mais forte vista até aquele dia havia aparecido, e parecia que ela iria matar a todos para proteger as pessoas. Francis Kaslana não teve escolha a não ser utilizar um dos tesouros de sua família, a sétima chave divina, a chave da destruição. Utilizando a espada flamejante, ele conseguiu salvar a todos da fera Honkai, mas o preço foi ser queimado pelas chamas da espada. Kallen foi consumida por uma tristeza terrível, e Otto já nem mais aguentava ver as lágrimas de Kallen. Otto queria de alguma forma impedir as lágrimas de sua preciosa Kallen. Por isso, o pequeno garoto invadiu a sala secreta de sua família. Dentro da capela, ele encontrou o tesouro sagrado de sua família, o objeto que tinha o conhecimento infinito, mas que apenas uma pessoa com grande sabedoria poderia desfazer o selo e ser compatível com o misterioso artefato. Otto sabia que havia riscos, mas ele queria encontrar uma forma de ajudar Kallen. Por isso, ele tentou se conectar com o objeto e desfazer o selo para poder utilizá-lo. E acabou que Otto realmente foi compatível. Sem que Otto soubesse, ele acabou fazendo uma conexão com a primeira chave divina. Otto se tornou o usuário da Void Archives, a primeira chave divina, os arquivos do vazio. Mas a misteriosa chave possuía consciência. Ao ativá-la, Otto conversou diretamente com a consciência da chave divina. Otto falou de sua situação e perguntou se havia uma maneira de trazer o pai de Kallen de volta à vida. Isso porque ele não aguentava ver a Kallen daquele jeito. A chave falou que conseguiria. Para ela, era muito fácil trazer o pai de Kallen de volta à vida. No entanto, para que ela fizesse isso, Otto deveria desistir de sua própria vida. Mas se isso fosse necessário para fazer com que Kallen parasse de chorar, Otto estava disposto a aceitar o trato. A chave divina comemorava, pois depois da espera de 2000 anos, ela finalmente conseguiria um corpo apropriado. Mas Otto nem sequer entendia o que ela estava falando. Após conseguir a chave,
Otto foi diretamente até Kallen, que estava chorando sob o caixão de seu pai. Utilizando a chave divina, Otto fala que se ele desistir da própria vida, ele vai conseguir trazer o pai de Kallen de volta. Então ele pede para que ela pare de chorar, mas ao escutar aquilo, Kallen volta a chorar ainda mais, dá um tapa no garoto e fala que ele não pode fazer isso. Ela fala que não vai deixar ele fazer isso. Ela acabou de perder seu pai, uma das pessoas mais importantes do que a própria vida. Então ela não podia permitir que a única outra pessoa tão importante para ela também morresse. Além do mais, a vida de todos eles haviam sido salvas porque o pai de Kallen se sacrificou para salvá-la. Kallen também não queria aceitar que nenhum deles desistisse da sua própria vida, sabendo que o pai de Kallen já sacrificou a dele para que eles pudessem viver. Depois de falar isso, a garota perde as forças que tinha, cai e volta a chorar. A chave divina que Otto havia invocado volta para dentro do corpo dele, percebendo que agora não seria o momento em que ele conseguiria voltar a ter um corpo, mas fala que vai continuar com Otto até conseguir a oportunidade de tomar seu corpo. Enquanto os dois garotos no chão continuavam a chorar, Kallen e Otto fazem uma promessa de que vão conseguir ficar mais forte, de que vão proteger as pessoas e de que vão achar uma forma de derrotar o Honkai. E assim, 10 anos se passam. A Schicksal, que havia conseguido um poder gigantesco dentro da Europa, fez de tudo para conseguir aumentá-lo ainda mais. E para isso iniciou cruzadas para conseguir dominar outros territórios, chegando a iniciar guerras com outros países. Em uma delas, a Europa acabou batalhando com a Shen Zhuhou, o que acabou causando uma guerra extremamente gigantesca, já que as duas forças eram equivalentes. Vendo que a guerra sangrenta já durava dias e ainda não havia vislumbre de um vencedor, a Schicksal decidiu utilizar as armas com energia Honkai que haviam desenvolvido, conhecidas como armas proibidas, para vencer a batalha. E isso fez com que eles conseguissem virar o jogo. Parecia que a Europa iria vencer a guerra, mas foi então quando uma misteriosa guerreira apareceu no meio do campo de batalha. Ela era conhecida como a Imortal Celestial. Após o primeiro dia no campo de batalha, ela virou novamente a mesa, e dessa vez ela esmagou completamente o exército fez com que eles conseguissem virar o jogo. Parecia que a Europa iria vencer a guerra, mas foi então quando uma misteriosa guerreira apareceu no meio do campo de batalha. Ela era conhecida como a Imortal Celestial. Após o primeiro dia no campo de batalha, ela virou novamente a mesa, e dessa vez ela esmagou completamente o exército da Europa e da Schicksal, mesmo eles utilizando suas armas proibidas. A Schicksal, vendo a derrota iminente, decide enviar seu guerreiro mais poderoso, a Valkyria lendária, conhecida como Kallen Kaslana. Sendo da família Kaslana e sendo usuário da 11ª chave divina, Juramento de Judas, a Schicksal acreditava que ela iria conseguir trazer a vitória ao seu lado. No entanto, nem mesmo Kallen consegue derrotar a Imortal. Após a derrota de Kallen, o restante do exército que ainda havia sobrado decide recuar. E então a guerra acaba. Mas antes de se separar de Kallen, a Imortal faz uma pergunta à garota. Ela fala que enquanto todos eles forem humanos, o verdadeiro inimigo continuará sendo o Honkai, mas por causa da ganância dos humanos e da vontade enlouquecida deles de obter mais poder, eles continuam travando batalhas sem sentido um contra o outro. Mas como uma usuária da chave divina, Furuha quer saber a resposta de Kallen. Qual o motivo por trás de suas ações? Por que ela luta? Quem ela deseja proteger? E se ela concorda com o jeito que a humanidade está caminhando atualmente? Antes que Kallen pudesse dar uma resposta a Furuha, Otto aparece e toma a frente de Kallen como se quisesse protegê-la. Furuha, vendo aquilo, simplesmente a deixa. E a pergunta fica sem resposta. Uma pergunta que fica ressoando dentro... O Otto, agora que talvez ele deve usar a chave agora... pra vencer ela, simplesmente a deixa. E a pergunta fica sem resposta. Uma pergunta que fica ressoando dentro da cabeça de Kallen. Após o fim da batalha, a Schicksal aumenta os impostos para compensar a perda da guerra. A desconfiança da Schicksal entre a população continua a crescer, à medida que a organização se torna cada vez mais corrupta. Kallen, que não parava de pensar na pergunta de Furuha, continua a notar aquilo tudo. Um ano depois, Kallen assume um disfarce e uma identidade secreta,
Conhecida como o Ladrão Fantasma, atuando como uma espécie de Robin Hood, ela começa a tentar ajudar o país, roubando dos ricos e ajudando os pobres. E durante esse tempo, um novo ataque do Honkai acontece na Europa. Agindo através de uma pandemia, o Honkai ataca através da peste negra, trazendo inúmeras mortes a todas as pessoas e criando uma crise gigantesca na população. Usando seu conhecimento, Otto consegue desenvolver uma vacina, mas ainda assim estava longe de conseguir achar uma cura. Otto passa as noites em claro, fazendo suas pesquisas, tentando de qualquer forma conseguir alguma coisa. Tudo isso porque ele não queria decepcionar Kallen e queria manter sua promessa. Enquanto isso, Eleonor Shariak, uma das primeiras contaminadas a conseguir se recuperar através da vacina de Otto, se apaixona pelo mesmo e se junta à organização, se tornando uma das Valquírias da Schicksal, e começa a sua jornada em busca da Ladra Fantasma, porque acreditava que ela era um empecilho para os desejos de Otto. Utilizando sua nova posição como pesquisador principal da Schicksal, Otto faz com que toda a organização vá em busca de uma cura para a peste negra. E durante uma dessas investigações da Schicksal, em busca da cura, eles acabam encontrando uma das ruínas do antigo mundo. Lá, eles encontram um cubo negro e trazem de volta para o quartel-general. Assim, todos que acabam entrando em contato com aquele cubo ficam tentados a abri-lo. Otto, que também foi influenciado pela caixa, também acreditou que dentro da caixa poderia haver uma forma de conseguir curar a peste negra definitivamente, ou até mesmo... Nossa, era um dos Honkai, né, que tava preso. Poderia haver uma forma de conseguir curar a peste negra definitivamente, ou até mesmo achar uma forma de derrotar o Honkai. Assim, ele se junta a Schicksal nas investigações de uma forma de conseguir abrir a caixa preta, utilizando meninas como sacrifício para conseguir abri-la. A Schicksal começa a ter os primeiros resultados. Uma energia misteriosa dentro da caixa parecia responder. Assim, alguns dias se passam. Durante uma das noites em que Kallen estava se aventurando com seu disfarce, ela acaba se deparando com o sequestro de uma garota. Para deter o sequestro, Kallen parte em uma perseguição aos sequestradores, mas ela acaba se deparando com algo que para ela não fazia sentido. Os sequestradores levaram a pequena garota até uma das casas mais importantes da Schicksal. Sem tempo para pensar no motivo por trás disso, Kallen invade a mansão e começa a procurar a garota. Ela vasculha a casa até achar o porão. Lá ela encontra uma sala que emanava uma energia misteriosa. Depois de conseguir capturar o nobre dono da casa e forçá-lo a abrir a porta do porão, Kallen se depara com uma cena horripilante. Várias garotas sendo postas em cruzes e sacrificadas para uma caixa. Quando Kallen viu aquilo, ela nem conseguiu acreditar no que estava vendo. Ela fala para o nobre soltar as garotas agora, mas ele fala que não pode. Afinal, elas estavam sendo mantidas ali, nesse experimento, por ordens do próprio bispo. E logo naquele momento em que Kallen acabou descobrindo a verdade, Otto já estava no laboratório. O nobre fala para Kallen que eles estavam utilizando aquele cubo para encontrar uma forma de salvar o mundo contra o Honkai, mas Kallen ainda assim não aceita. Não era certo o que ele estava fazendo, não era certo matar inocentes, mas antes que ela pudesse fazer algo, a Ordem das Valquírias aparece. Eleonor, liderando o grupo, vai atrás de Kallen, que era a Ladra Fantasma, mas Kallen facilmente derrota as três garotas. Tudo que Eleonor faz é conseguir revelar sua face, e eles descobrem que Kallen era a Ladra Fantasma. Ainda assim, parecia que a situação não tinha mudado, isso até que Eleonor revela uma lança misteriosa. Aquela era uma das três lanças feitas do núcleo do sexto Hesher, a chave da criação, a lança Black Abyss. Já com a chave divina em mãos e Kallen desarmada, Eleonor consegue tomar vantagem na batalha e começa a encurralar Kallen. Além do mais, Kallen desconhecia o poder misterioso da lança, feita do núcleo do Hesher da morte. A sexta chave divina, Black Abyss, tinha o poder de destruir a matéria. Com o simples corte que a lança faz no corpo de Kallen, ela retira toda a energia que Kallen tinha e ela acaba caindo. Mas antes que Eleonor pudesse aplicar o golpe final, Otto aparece e bloqueia o golpe com suas mãos nuas. Ele se responsabiliza pelo comportamento de Kallen, afinal foi escolha dele não falar para Kallen tudo o que estava acontecendo. De repente, o atual bispo e líder da Schicksal aparece, o pai de Otto, e fala que ainda assim eles devem manter Kallen presa por rebeldia aos nobres.
Otto fala para deixar que ele cuide disso, ele pode explicar. Ele até tenta falar para Kallen seu ponto de vista. Ele fala que se conseguirem realmente abrir aquela caixa e salvar o mundo contra o Honkai, eles estarão salvando a vida de milhares e milhares de pessoas. Aquelas garotas também não estariam morrendo em vão. Elas estariam morrendo para salvar a humanidade. Mas Kallen fala que isso nem foi escolha delas. E ainda assim, não era justo sacrificar a vida do povo. Exatamente, com certeza vai ter um ou outro aí que vai querer se voluntariar, né, velho? Enfim. Nem foi escolha delas. Não E precisa ainda assim, forçar. não era justo sacrificar a vida do povo, a vida de inocentes, sem garantias de que algo realmente vai mudar. Além do mais, ela não poderia permitir tamanha injustiça, porque ela era uma Caslana. Ela era membro da família que jurou proteger a humanidade. Foi quando ela lembrou da pergunta de Furrua e conseguiu sua resposta. Ela estava lutando para proteger as pessoas. Assim Kallen invoca o juramento de Juda, que esmaga a caixa e liberta as garotas. Agora, com a arma em mãos, ela novamente enfrenta Eleonor e a derrota com extrema facilidade. Mas Eleonor não aceita aquilo. Ela queria ver os objetivos de Otto serem alcançados. Ela acreditava nas palavras dele, por isso tinha certeza que dentro da caixa havia um poder que os ajudariam a conseguir vencer a batalha contra o Honkai. Por isso, Eleonor tenta utilizar a caixa, e de dentro da caixa um cristal negro sai e se conecta com o corpo de Eleonor. Mas a compatibilidade foi por pouco tempo e se tornou instável. A combinação defeituosa dela e da caixa fez com que Eleonor se tornasse uma criatura Honkai corrompida. Agora Eleonor, como uma criatura Honkai, novamente tenta atacar Kallen. Mas ainda assim, mesmo com sua nova forma, Kallen a derrota facilmente e aprende para que ela não possa se mover. Logo depois, ela vai em direção à caixa, a pega e fala para Otto que aquela caixa com certeza não era um item que iria trazer esperança para a humanidade. Mas no momento em que Kallen acabou se distraindo, Eleonor aproveitou a chance para novamente tentar atacar Kallen pelas costas. Otto, vendo aquilo, tenta proteger a garota. No começo parecia que ele ia se jogar na frente de Kallen, mas então uma voz dentro de sua cabeça, com a forma dele quando criança, começa a falar com ele. Ele fala para Otto não jogar sua vida fora, mas que ele também não deve ficar É o bichinho lá, velho. com ele. Ele fala para Otto não jogar sua vida fora, mas que ele também não deve ficar parado e só olhar a pessoa favorita dele morrer. A única opção de Otto nesse momento era utilizar o poder dele. E nesse momento, novamente Otto invoca o poder da primeira chave divina. E com um único disparo, mata Eleonor. No entanto, a energia do cubo ainda não foi dissipada. Em vez disso, a energia vai até o corpo que ele encontra e acredita ser mais compatível com sua energia, o corpo de Kallen. Quando a energia do cubo se conecta com a mente de Kallen, ela vê quem realmente estava por trás disso tudo. Aquela caixa, na verdade, era a prisão que continha o Hasher da corrupção, que estava preso desde seu ataque na antiga era. Vendo que o corpo de Kallen era compatível, ele tenta se apossar do corpo de Kallen e torná-la seu novo receptáculo. Mas graças à resistência, à energia Honkai que os Caslanas possuem e à grande força de vontade que a própria Kallen possuía, e também por ela não possuir sentimentos obscuros, ela conseguiu resistir à tentativa de domínio do Hasher da corrupção e conseguiu manter o controle de seu corpo. Depois de acordar de seu pequeno período de tempo inconsciente, enquanto o Hasher da corrupção tentava dominar seu corpo, Kallen pega o cubo e fala que Otto estava sendo manipulado pela energia Honkai. Ela fala que se esse cubo continuar perto dos humanos, eles vão continuar a ser corrompidos e mais sofrimento irá vir para eles. Por isso ela decidiu que irá levar o cubo embora, para que o cubo não faça mais mal a ninguém e para que ele não caia na mão de pessoas egoístas. Depois disso, os dois se separam em silêncio. Otto queria pedir para que ela não fosse, mas não teve coragem de falar seu desejo. Assim, pela primeira vez em muito tempo, os dois se separam. Kallen começa a ser perseguida por toda a Europa. Ela queria manter o cubo afastado das pessoas para que elas não se ferissem, não causassem mais dor aos outros, mas eles viam aquilo como ato de traição. Ela lembrou da imortal celestial
e pensou em ir em busca dela para achar uma forma de selar aquele cubo. Mas quando Kallen chegou na montanha Taishu, o antigo lar da Celestial, ele estava completamente em ruínas. Kallen ficou perdida. Ela estava sendo perseguida por todos. Ela não tinha um lugar para voltar, nem alguém para pedir ajuda. Ela estava sozinha. Em sua fuga para afastar o cubo das pessoas, Kallen acaba viajando de barco e se perdendo no oceano até chegar em um país distante. Ela chega em um local do extremo oriente. Ao chegar lá, Kallen tenta ir em direção a um vilarejo, mas antes de chegar lá, ela acaba caindo inconsciente por causa das feridas que ela acumulou de suas incansáveis perseguições, sem um único descanso. Enquanto a jovem garota estava inconsciente no chão, perto do vilarejo, uma jovem garota de cabelos rosas a encontrou caída no chão. A jovem garota era Yae Sakura. Agora, antes de continuarmos, há uma coisa que precisa ser explicada. No mundo de Honkai, algumas vezes acontecem de aparecerem duplicatas de pessoas da antiga era. Pode considerar reencarnação ou doppelganger. Basicamente, elas são idênticas a alguém do passado, tanto em aparência quanto nome. No entanto, elas são pessoas diferentes. E no vilarejo onde Kallen acabou de chegar, existem duas garotas que se encaixam nesse quadro. Elas são Yae Sakura e Rin, as duas irmãs. No passado existia uma Sakura, membro dos Flame Chasers, e uma Rin, que se tornou a 12ª Hasher. No entanto, ambas morreram. Na nova era, existe a Yae Sakura e a Rin. Mesmo que elas sejam idênticas e até seus nomes sejam os mesmos, elas não são as mesmas pessoas. O motivo por trás dessas reencarnações ainda é desconhecido. Agora, continuando a história, naquele pequeno vilarejo do Oriente, existia duas irmãs gêmeas, Yae e Rin. As duas eram garotas muito puras e gentis, mas um dia Rin acabou ficando doente e acabou que Yae teve que gastar metade de seu tempo cuidando de sua irmã. Mas Yae nem pensava nisso. Ela só queria ver o sorriso da sua irmã. As duas irmãs eram muito amigas e eram extremamente inseparáveis. Em um certo tempo, a vila acabou passando por um período muito difícil, porque não caía chuva na vila. Não chovia há quase um ano inteiro. Sem chuva, eles não tinham plantio. Sem plantio, eles não tinham comida. A situação era complicada, o que só piorava também a situação de Rin, que além de doente, agora nem podia comer o suficiente. Todos os dias ela chorava e se perguntava se iria morrer. Sua irmã tentava a alegrar e dizia que os deuses nunca permitiriam que ela morresse, porque ela era uma pessoa boa. Rin era uma pessoa gentil, então nada de ruim poderia acontecer com ela. Ao menos era isso que Sakura acreditava. Um dia, o líder da vila se reuniu com o povo e decidiu que para salvar a vila era necessário fazer um sacrifício. Kanushi, o pai de Yae e Rin, decidiu utilizar sua filha Rin como oferenda para acalmar os deuses, para que eles trouxessem a chuva de volta. Então, Yae acabou escutando os planos de seu pai. Sabe o que isso aí me lembrou, velho? Me lembrou muito Jigoku Shoujo, velho. Jigoku Shoujo? É. Que tem, lá pro final do anime, tem uma parada parecida, onde eles pegam as meninas da aldeia pra fazer sacrifício, velho. E para impedir que ele Então, Yae acabou escutando os planos de seu pai, e para impedir que ele fizesse isso, ela planejou escapar da vila junto com sua irmã. As duas passaram todos os dias juntas. As duas prometeram que viveriam felizes. Então, Yae não podia permitir que isso acontecesse com sua irmã. Mas então, como se ela tivesse sido presa em um jogo cruel do destino, Sakura foi pega na maldição do ritual. Sakura acabou vivendo em um loop aquele dia, o dia em que sua irmã seria morta. Todas as vezes, Sakura tentava salvar sua irmã de uma forma diferente, mas no fim do dia sempre acabava com ela sendo morta. Depois de milhares de vezes tentando salvar sua irmã, ela desabou e contou para Rin o que estava acontecendo. Isso acabou fazendo com que as coisas acabassem indo para um rumo diferente, mas foi para um rumo pior. Da última vez em que ela viveu o ciclo, o pai de Yae descobriu que ela planejava fugir com sua irmã e a forçou a matar Rin com as próprias mãos. Ela não teve escolha e então a cortou com sua espada. Enquanto segurava o corpo de Rin em seus braços, ela chorava e falava que iria conseguir salvá-la, mas Rin apenas dizia que a perdoava. O ciclo infinito acabou.
passou e os anos se passaram. Com o tempo, Sakura acabou se tornando a sacerdotisa da vila. Apesar de seu ódio pelo lugar, ela cumpriu seu dever e protegeu a vila. Isso porque aquela era a vila que Rin amava. E ela sabia que no fim Rin havia perdoado a vila também. Um dia, enquanto caminhava pela vila, Sakura encontrou uma mulher sangrando. A mulher de cabelos prateados estava segurando uma caixa preta e deitada nas escadas perto da vila. Aquela era Kallen Kaslana. Sakura levou ela até sua casa, cuidou dela e deixou que ela vivesse em sua casa o tempo que Kallen achasse que precisaria. As duas acabam passando muito tempo juntas. Uma acaba descobrindo sobre o sofrimento da outra e as duas se ajudam a conseguir superá-los. Junto a Kallen, Sakura finalmente conseguiu voltar a sorrir sinceramente. Ela conseguia se sentir feliz. E junto a Sakura, Kallen finalmente parou de se sentir sozinha, parou de se sentir odiada por todos. Ambas finalmente se sentiram em casa, como se uma pertencesse à outra. As duas acabam se apaixonando, e por 6 meses elas vivem esse amor juntas. Infelizmente, em um dia que deveria ser só mais um dia comum para a vida das duas, enquanto Sakura caminhava pela vila, aquele sentimento de ódio ao ver as pessoas felizes no aniversário de morte de sua irmã, encheu o coração de Sakura de sentimentos negativos. E então a caixa preta que continha o Hasher da corrupção, que já estava de olho em Sakura, sentiu aquele sentimento e se familiarizou com aquilo. Aquele desejo de vingança contra os humanos, aquele ódio guardado. Ela sentiu que Sakura possuía os mesmos sentimentos que ela, o que tornava Sakura o receptáculo perfeito. Ela conseguiu escapar da caixa e então se conectou com Sakura, se alimentando dos sentimentos negativos dentro do coração da garota. Ela conseguiu transformar Sakura em seu receptáculo, a corrompendo. Após ser corrompida e dominada pelo Hasher da corrupção, Sakura parte em direção à vila para destruí-la e matar todos que estavam lá. No entanto, Kallen a encontra e as duas começam a batalhar. Após um tempo de batalha, Kallen consegue acordar a mente de Sakura e fala para ela enfrentar o Hasher dentro de sua mente. Ela tenta, e Kallen luta contra a Hasher do lado de fora, enquanto Sakura tenta enfrentá-lo dentro de sua mente. Mas ainda assim, o poder do Hasher era forte demais. Sakura não podia se livrar daqueles sentimentos negativos que estavam dentro de seu coração, e por isso não conseguia desaparecer com o Hasher. Então ela fala para Kallen selá-la, junto com o Hasher de volta dentro da caixa. No início, Kallen não aceitou aquilo. Ela relutou com todas as forças, mas ela percebeu que Caraca, velho, que vida merda, velho. Ela relutou com todas as forças, mas ela percebeu que o que mais doía no coração de Sakura era ver seu corpo sem controle machucar sua amada. Não tendo escolhas, Kallen usa todas as forças que tinha para conseguir selar Sakura na caixa junto com o Hasher. E assim, novamente, o Hasher da corrupção é selado e Kallen novamente fica sozinha. Para piorar, a Chixal a localizou dentro da vila Yae. Kallen conseguiu esconder o cubo em um lugar da vila para que a Chixal não conseguisse pôr as mãos, mas não conseguiu fugir a tempo. Ela não tinha forças após a batalha que travou, e também já nem sabia mais para onde ir. Enquanto isso acontecia no Extremo Oriente, na Europa, Otto estava utilizando os restos mortais de Eleanor para criar um soro que dá força às pessoas e permite que elas consigam utilizar o Abyss Flower. Ele acreditava que o segredo para isso estava dentro do sangue de Eleanor. No entanto, todos aqueles em quem ele testou morreram. Ele então decide abrir os arquivos do vazio mais uma vez, abrindo a biblioteca do vazio. A primeira chave divina fala para Otto que, além de seus poderes, a chave também possui todas as informações da era anterior. Ele diz que Otto, utilizando esse nível de poder que ele está agora, pode acessar apenas parte desse conhecimento, mas fala que se Otto aceitar e entregar seu corpo, ele dará todo o conhecimento contido dentro daquela biblioteca para Otto. Mas Otto não responde. Ele continua fazendo suas pesquisas, até que recebe a mensagem. Após ser capturada, Kallen é levada de volta à Europa, onde é presa e acusada de traição, e a pena é a morte. Eles tentam negociar com ela para que ela entregue o cubo, e dizem que poderiam rever sua situação, mas Kallen se nega. Ela se nega a deixar que continuem utilizando pessoas inocentes nesse experimento, e além do mais, ela declara que mesmo que no fim, realmente a abertura daquela caixa levasse à salvação, se no caminho eles matassem dezenas de inocentes, será que a humanidade realmente mereceria viver?
Ao escutar aquilo, o bispo se enche de fúria. Declara Kallen Kaslana em público como uma inimiga de Deus. Uma bruxa que traiu a humanidade e foi pro lado dos Honkais, sentenciando ela a ser enforcada em público. Otto ficou desesperado. Um dia antes de Kallen ser enforcada, ele vai até Risa, outra membro da família Apocalipse, e fazem um acordo. Naquele dia, Nicholas Apocalipse é envenenado. O antigo líder da família Apocalipse morre e Otto libera uma besta Honkai que estava sendo mantida presa no subsolo da igreja para que ela sirva de distração, atacando as pessoas e permitindo que Kallen fuja. Mas o plano não sai como esperado. Kallen se recusa a abandonar as pessoas, mesmo elas que haviam desistido de Kallen. Quando a besta Honkai vai para cima de uma criança, estando passos de matá-la, Kallen se joga na frente e é morta pelo ataque da besta. Já Otto só podia assistir de longe em desespero, vendo o plano que ele havia feito para salvar sua melhor amiga a matá-la. Em desespero, sem saber o que fazer, Otto pega um barco e foge. Ele desaparece para as pessoas. Por 14 anos inteiro, ele some e ninguém sequer tem informações dele. Agora, em 1491, Otto volta a dar sinais de vida. Nesse tempo, ele estava na Abadia de São Miguel, um orfanato destinado a ensinar os caminhos da Santa Donzela. Essa seria Kallen. Otto passou esses anos cuidando das crianças do orfanato e pensando no que ele deveria fazer. Após os 14 anos, ele finalmente montou seu plano. O primeiro passo, com a ajuda das crianças daquele orfanato, que em sua maioria todos possuíam estigmas, ele voltou para a Europa. E lá ele derrubou as novas líderes da Chicxal, Risa e Mazélia Apocalipse. Ele e seu exército foram bem-sucedidos e criaram a revolução. Assim ele foi coroado o novo bispo. E ele começou a limpeza da corrupção da Chicxal, que tanto incomodava a Kallen no tempo que ela era viva. Mesmo assim, Otto continuou com aquele sentimento de vazio por dentro. Embora essa vitória fosse algo que Kallen queria, já era tarde demais para dar a ela. Foi quando ele percebeu que nada fazia sentido se ela não estivesse ao seu lado. Então, a parte 2 de seu plano começou. Otto começou uma jornada para encontrar uma forma de reanimá-la, enquanto controlava a Chicxal, que tinha como missão exterminar o Honkai. E assim o tempo passa. 471 anos para ser mais exato. Nesse tempo, após Otto obter o título de arcebispo, a Chicxal evoluiu muito em tecnologia. Eles aceleraram o processo de pesquisa, de colapso de energia e biotecnologia. Eles se tornaram muito mais do que apenas uma organização que controlava. Pera, esse aqui é o Otto, velho? Ele tá vivo ainda? Através da religião e política, passando também a ser um dos líderes no avanço tecnológico. Além disso, a Chicxal também cresceu muito, ao ponto de espalhar filiais da organização em outros países. Todas essas grandes conquistas foram graças a Otto ter ascendido o poder, e ao fato dele agora não envelhecer, graças ao contrato que ele fez com a primeira chave divina. Mas tudo isso era apenas para ajudá-lo a conseguir seu objetivo. No entanto, em 1º de janeiro de 1952, um garoto chamado Welt Joyce se torna o primeiro Hasher do Novo Mundo, o que faz com que as engrenagens da história voltem a se mover. O despertar do jovem como Hasher ficou conhecida como primeira erupção Honkai, um acontecimento que ficou marcado na história, pois naquele dia 300.000 pessoas morreram em um único ataque do Hasher. No entanto, após a perda de controle do Hasher e o ataque que fez inúmeras vítimas, o jovem Welt acabou perdendo a consciência e a Chicxal conseguiu capturá-lo com vida. Após ser capturado pelos próximos 3 anos, Welt foi submetido a uma vida de testes diários dentro da organização. Durante esse tempo foi comprovado que Welt não tinha nenhuma lembrança de seu passado, nem sequer de seu nome. Ele não sabia exatamente o que fez, mas já sabia sobre o ataque do Hasher. Então ele aceitou viver como um rato de laboratório, acreditando que desse jeito ele não faria mais mal a ninguém. E além do mais, todos os pesquisadores diziam que aquilo era essencial para que eles conseguissem estudar o Honkai, desenterrar seus mistérios e salvar a humanidade. Durante o tempo que ele estava no laboratório, ele recebeu inúmeras cartas de um homem misterioso
que apenas se apresentava como o palhaço alfa. Como ele não tinha outras coisas para fazer, ele passava o tempo conversando com esse homem misterioso através de cartas. E então mais 3 meses se passaram. Finalmente, após fazerem inúmeros estudos no corpo de Welch, eles decidem que não havia mais nada que poderiam investigar, e então movem Welch para outra filiação da Chickasaw. Welch é conduzido até a filial de Londres, onde ele é recebido pela renomeada cientista Lizzie Albert Einstein, que se apresenta e o mostra a casa. Mas o Welch acha estranho aquele jeito dela de agir, porque ela agia como se ele fosse parte da equipe e não mais uma cobaia de experimento. Era algo incomum para ele, mas Einstein fala que agora é ele quem deve mudar de pensamento, porque enquanto ele estivesse na filial de Londres, ele não era mais uma cobaia de experimento, e sim um companheiro de time. Depois disso, ela leva ele até seu quarto, e lá ele encontra uma refeição esperando. Welch aproveita que a comida já estava ali e decide comer e depois ir dormir. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma garota ruiva, que explica que a comida que ele havia comido na noite passada eram as trufas que ela havia deixado escondida. Ainda brigando com o garoto, ela se apresenta e fala que é outra das pesquisadoras que vai estar vivendo com ele naquela casa. Ela era Nikola Tesla, outra membro da filial norte-americana. E assim, a filial norte-americana da Chickasaw começava. Como membros possuía a cientista Edison, a cientista Nikola Tesla e o primeiro Hasher dessa nova era, Welch Joyce. Mas com o passar do tempo, vários outros membros foram entrando. Juntos eles tiveram várias aventuras. Com o tempo, eles ficaram extremamente próximos, como se fossem uma família. Welch, aos poucos, foi se ligando a eles também. Era uma vida feliz. No entanto, tudo veio mudar em um certo dia. Em uma missão, eles tiveram que fazer uma exploração em uma ruína que eles encontraram. Lá, eles acharam a relíquia da era anterior. E utilizando a inteligência artificial que Edison havia encontrado da era anterior também, eles conseguiram analisar a relíquia. Na relíquia, havia uma mensagem e também uma das divinas. Eles encontraram a nona chave divina. No anterior também, eles conseguiram a inteligência artificial que Edison havia encontrado da era anterior também. Eles conseguiram analisar a relíquia. Na relíquia havia uma mensagem e também uma das divinas. Eles encontraram a nona chave divina, a estrela do Éden. Também uma das divinas. Eles encontraram a nona chave divina, a estrela do Éden. E após conseguirem esse poder, um dos membros finalmente iniciou seu plano para criar uma guerra interna dentro da Chickasaw. Na verdade, toda a filial norte-americana já tinha uma certa desconfiança da Chickasaw. Isso porque eles notaram em algumas missões que muitas vezes a Chickasaw agia de forma misteriosa. Parecia que estava agindo com muito mais segundas intenções do que realmente só salvar a humanidade do Honkai. Algumas vezes parecia até que queria utilizar o Honkai para algum objetivo. Por isso, Schrödinger, um dos membros da filial norte-americana, iniciou o plano para despertar os poderes de Welch e iniciaram a guerra interna dentro da Chickasaw para fazer com que a filial norte-americana tomasse uma posição junto com ele. E a parte de despertar o poder do Welch era para aumentar o poder da filial norte-americana, para conseguir se rivalizar com o poder da Chickasaw central. No meio disso, Welch também descobre que o homem misterioso, o palhaço alfa com quem ele trocava mensagem, era o próprio Otto. No final, a filial norte-americana se mantém unida para proteger seus companheiros, e também não aceitam o fato de que Otto estava fazendo um monte de pesquisas loucas, tentando usar o Honkai descuidadamente, apenas para ressuscitar sua amiga. O final da guerra interna só chega quando a batalha final acontece em Nova York. Welch Joyce, com seus poderes de Hasher e uma chave divina, lutou contra o Otto. A batalha foi tão absurda que destruiu todo o Empire State Building e trouxe várias baixas para os dois lados. No entanto, Welch ainda conseguiu salvar seus companheiros, pelo menos uma certa parte, mas no final ele acabou morrendo. Um de seus companheiros, Joaquim, que estava presente na batalha final de Welch, acaba sendo compatível com a energia do primeiro Hasher. Então, após a morte de Welch, Joaquim se torna o receptáculo do primeiro Hasher, e a filial norte-americana finalmente declara... Cara, eu não entendi esse de primeiro Hasher. Eles já tinham enfrentado um Hasher antes, pô. É dito ali, se não me engano, pô. Não, falou sim. Que eles enfrentaram o Hasher ali... guerra contra Chickasaw, mudando seu nome, e agora eles se proclamam anti-entropia. O motivo por trás desse nome é que Chickasaw também pode ser traduzido como destino,
ou entropia, que também significa destino. Assim, eles acabaram adquirindo o nome de Anti-Shikisal. Isso porque eles realmente queriam salvar a humanidade do Honkai e não aceitavam o caminho que a Shikisal estava tomando sob ordens de Ori. E agora, com o nome de Anti-Entropia, a organização ainda vai fazer grandes mudanças nesse mundo. E finalmente, em 28 de março de 1972, Teresa Apocalipse nasce. E agora que a humanidade já tinha conhecimento de quão poderoso era um Hasher, todos estavam inquietos, esperando quando iria acontecer a segunda erupção. Bom, mas por hoje é só. Espero que tenha curtido o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, vire membro que isso ajuda muito. Mas era só isso, valeu, falou, fui. Acabou já? Caraca, velho. Cara, assim, eu acho que não era hash, né? Hash, se não me engano, é quando o hash vem em forma de... É quando o Honkai manda um ataque em forma de pessoa, né? Aí a pessoa é dominada hasher, né? Antes ele só tinha mandado monstros, alguma coisa assim, né? Mas se não me engano, falou hash, hein, velho. Chave da destruição. Utilizando a espada flamejante, ele conseguiu salvar a todos da fera Honkai, mas o preço foi ser queimado pelas chamas da espada. Kallen foi consumida por uma tristeza terrível. Kallen. Por isso, ele tentou se conectar com o objeto. Se ela fizesse... Teve a peste. Calma aí, teve a peste também, né, velho? Cadê? Ele utiliza lá o bagulho da peste, velho. Teve a peste também. Ou seja, não é o primeiro... Buguei. Calma aí, pô. Hash é quando vem em forma de humano, né? Sinceramente, agora eu não lembro. Se for, aí eu acho que tá certo. É o primeiro hash que aparece. Antes do primeiro hash, já tinha outros ataques Honkai. É o primeiro ataque, o segundo ataque, o terceiro ataque. Aí quando chega em tal ataque, aí começa a era hasher, né? Aí começa a mandar hashers, né? O sexto hash, o oitavo hash, por aí vai, né? Se não me engano é isso. Mas enfim, comenta aí embaixo, rapaziada. Dê uma explicação aí. Porque primeiro o Honkai atacou com monstros. Depois atacou com a peste, que eu me lembro aqui que a gente viu no vídeo, né? E eu acho que deve ter outro ataque também aqui, se não me engano. Posso estar enganado. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. Essa história dá pra comprar. E explicou bastante coisa que acho que ficou faltando no primeiro vídeo, né? Perdão, rapaziada. Então, como eu falei, conforme vai jogando, acho que vai explicando um pouco mais da história. Com o tempo, como se trata de uma história de um game, acho que eles vão adaptando mais algumas coisinhas, né, velho? Dando umas explicadas a mais. Então, até aí tá tudo certo, velho. História bem interessante, bem complexa, assim. Bem grandiosa, né, velho? Bem bacana. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, amigo. Eu procurei bastante por todo o YouTube para ver se encontrar alguém que tivesse feito o que está fazendo. Ah, fechou muitas lacunas do que eu achava que sabia sobre essa parte da história. É isso aí, velho. Esse vídeo foi impressionante mesmo. A parte da irmã foi foda também. Muito foda, velho. Parabéns pelo conteúdo. Exatamente, cara. Fazer esses vídeos aí não é fácil. Lembrando, rapaziada, o link do vídeo vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Angel Dark, né? Angel Dark, que ele merece, beleza? Pelo incrível conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Finalmente entendi a história. Agora faz todo sentido, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. Eu fui.